Papel fere pedra. Audiolivres. Città di Roma, escrito por Zélia Gattai, publicado pela editora Record. Texto da orelha. No fim do século XIX, sob o frio de rigoroso inverno, da longínqua Itália partiram duas famílias a bordo do navio Città di Roma, os D'Acol, dos Montes Dolomitas, e os Gattai, da cidade de Florença. O destino era o Brasil. No tombadilho, Pina, com uma cantiga de ninar, acalentava a caçula Carolina, que caíra doente durante a viagem. Francesco Arnaldo ouvia a música e levava sua mulher, Argia, insone com o súbito mal que acometera sua filhinha Iena, para escutá-la. Só a Nina Nana Veneta, cantada pela desconhecida, acalmava a menina e fazia dormir sua mãe. Não se conheceram nessa ocasião. Carolina e Iena ainda resistiram no navio, mas a doença, agravada pela dura travessia, tirou-lhes a vida pouco depois. Foram os primeiros D'Acol e Gattai a serem enterrados em solo brasileiro. Anos depois, na cidade de São Paulo, Angelina D'Acol e Ernesto Gattai se apaixonaram, casaram e tiveram filhos. Não foi fácil para o mecânico Ernesto e para a sonhadora Angelina, que desejavam ver um mundo melhor para seus filhos, sua família e todos os homens. Eles lutaram e foram felizes para sempre. A história não acabou, não. Ela está só começando. O início mesmo é agora, com o nascimento de Zélia. Caçula de 5 irmãos, Zélia cresceu na sua família italiana com muita felicidade e alegria, cercada de avós, tios e primos, e mais de amigos, amigos de amigos, espanhóis, portugueses, imigrantes de muitos países. Vida rica de acontecimentos, uma história diferente a cada momento, umas vividas, outras ouvidas, divertidas, dramáticas, comoventes todas. A menina cresceu, escreveu muitas histórias, contou outros acontecimentos e aqui está mais uma vez para nos encantar com esta aventura que começou no porto de Gênova, na partida do Città di Roma e atravessou todo um século. Dedicatória para Jorge. Tia Iena. Tia Iena estaria festejando 111 anos de idade, não tivesse morrido aos 2. Passei a infância e adolescência ouvindo a família, mamãe mais do que todos, lamentar o triste fim da menina, a mais nova dos 4 irmãos de seu marido nascidos na Itália. Ao contar aos filhos a história de Iena, mamãe não abria mão de mencionar o título da criança, Tia. Um dia lhe perguntei, por que ela se chamava Iena, mãe? A resposta não se fez esperar. Ela não, mas respeito, menina, titia Iena. Eu perguntava por perguntar. O que eu queria mesmo era atazanar mamãe, fazendo-a repetir o que já estava farta de saber, tantas vezes a ouvir a repetir o fato. Minhas irmãs mais velhas haviam até procurado no dicionário referências sobre o animal que originara o nome de nossa tia. Do pouco que sabíamos sobre a hiena, da característica pitoresca e simpática, a das gargalhadas sonoras e escancaradas, o verbete não tratava, dizia apenas mamífero, carnívoro e digitígrado, que se alimenta sobretudo de carne de animais mortos e putrefatos e que tem pelo cinza ou ruivo com manchas escuras. Curiosa, Wanda, a mais velha de minhas irmãs,
teve a pachorra de procurar no dito dicionário o significado de digitígrado. E lá estava, que anda nas pontas dos dedos. Imaginação fértil de criança, eu visualizava a hiena andando mansamente nas pontas de uns dedos longos, focinho levantado para o céu, bocarra escancarada, dentões à mostra, rindo a bandeiras despregadas. Chegava a me arrepiar. Nos dias de hoje, o falado chupa-cabra, que andou ocupando as manchetes dos jornais, animal misterioso que matava cabras e ovelhas, sugando-lhes o sangue, uma espécie de fantasma, bicho-papão de criadores de gado e pequenos lavradores, lobisomem que nunca ninguém viu e que, assim como veio, se foi, faz-me pensar na hiena. Cada qual guardou do chupa-cabra a imagem criada pela própria imaginação. Quanto a mim, como já disse, comparei-o à risonha e asquerosa hiena, com seus pelos fulvos e manchas escuras, a caminhar nas pontas de seus longos dedos. Lembrança que guardei da minha fantasia de criança. Nonogattai. Dona Angelina, minha mãe, costumava dizer: o avô de vocês, o Nonogattai, era um homem destemido, livre pensador, de ideias avançadas, dizia o que pensava, fazia o que achava justo e direito. Passava por maus pedaços devido às suas ideias, mas não recuava. Era um testardo, um obstinado, concluía. Nona Ardia, em vez, era uma santa. Concordava com tudo que o marido fazia e dizia, nunca reclamava. Uma boboca, ouvi certa vez Wanda murmurar entre dentes para não ser ouvida pela mãe. Casou-se cedo e, ao completar 30 anos, teve seu quinto filho, uma menina. Naquela época, explicava a mamãe, as mulheres tinham tantos filhos quantos Deus lhes mandasse. Não havia essa de evitar filhos. Por isso as famílias eram numerosas. A sorte de Nona Ardia era ter boa natureza, como eu. Só pegava filho de 2 em 2 anos. Enquanto amamentasse, não engravidava. Vejam só, quando a Zélia nasceu, eu tinha 25 anos e nunca mais tive nenhum filho, só os 5. Ao ouvir essa conversa um dia, papai brincou comigo dizendo: você está aqui por pura sorte. O trem já havia saído da estação quando você chegou correndo. Correu, correu e se agarrou na rabeira do último vagão. Essa gracinha de papai fez-me pensar algumas vezes em momentos difíceis. Eu devia ter perdido o trem. Mamãe não costumava deixar uma história pela metade, nada de rabos. Podiam interrompê-la quantas vezes quisessem, que ela voltava à carga, retomando o fio da meada. Nona Ardia ainda teve 2 filhos no Brasil, tia Dina e tio Remo. Nonogattai registra a filha. Nonogattai foi registrar a filha. Desencavara para lhe dar um nome polêmico, ótimo para escandalizar. Sem consultar a mulher, talvez com receio de que pela primeira vez ela estrelasse, saiu de casa satisfeito da vida, imaginando o espanto do escrivão do cartório, o primeiro a se horrorizar com o nome que ele arranjara para a filha, o primeiro a receber a resposta já prontinha na ponta da língua. Antegozando o impacto que a provocação iria causar, saiu seu Gattai feliz da vida, assobiando pelas ruas de Florença. O cartório não ficava distante da sua casa. De pé diante do homem que o atendia, Francesco Gattai aguardava a esperada reação. Não esperou muito. Como foi que o senhor disse? Que nome quer dar à sua filha? Perguntava o escrivão, sem poder acreditar em seus ouvidos. Hiena. Escreva aí, não vou repetir outra vez, disse o pai da criança.
Por que o senhor quer dar à sua filha um nome de um animal tão repugnante? Por quê? Francesco Arnaldo soltou a frase já pronta para escapulir. Se o Papa pode ser leão, por que minha filha não pode ser hiena? O funcionário ficou sem resposta, não discutiu mais, registrou a criança. Fosse eu o escrivão, disse Vera, minha irmã, interrompendo mamãe. Tinha dado uma boa resposta. Eu diria: olha aqui, moço, o leão é o rei dos animais e a hiena é um bicho nojento. Foi uma pena ele não lembrar disso. Só queria ver com que cara o nono Gatai ia ficar. Você agora está contra seu avô, menina, reclamou mamãe. Você não ia ver cara nenhuma. Isso aconteceu há tantos anos que vocês ainda nem sonhavam sair da casca do ovo. O embarque. A família Gatai preparava-se para uma longa viagem. O passaporte familiar estava pronto. Pai, Francesco Arnaldo Gatai. Mãe, Ardia Fagnoni Gatai. Filhos, Guerrando, 10 anos, Rina, 8 anos, Aurélio, 6 anos, Ernesto, 4 anos e Ena, 2 anos. Engajados a um grupo de cerca de 150 pessoas, homens das mais diversas condições sociais e profissionais, verdadeiros heróis empunhando a chama revolucionária, que partiam para fundar uma colônia experimental socialista no Brasil, a colônia Sicília, em terras do Paraná doadas pelo imperador Pedro II. Nessa leva, partiu a família Gatai em fevereiro de 1890. Esses homens iam cheios de entusiasmo e esperança, dispostos a reformar o mundo, começando pelo Brasil. As mulheres, ao contrário dos maridos, partiam resignadas, cheias de dúvidas, mortas de preocupação. No porto de Gênova, o grupo embarcou no Città di Roma. Tio Guerrando. Nunca mamãe nem papai souberam explicar onde o velho Gatai fora arranjar um nome tão estrambótico para o filho. O que significava guerrando? Nem mesmo o próprio sabia. Relativo à guerra, guerreiro guerreando. Nome único que dava margem a enganos divertidos, como o da carta que titio recebeu. Senhor gerando gatas. Ou do outro cidadão que foi à sua casa procurar o 40 gatti. Mamãe se encantou com essa dos 40 gatos e desde então deu-lhe o apelido de 40, pelas costas, claro, que tio Guerrando não era de muita brincadeira e não dava ousadias. Irmão mais velho de papai, tio Guerrando era quem mais sabia sobre a terrível viagem no Città di Roma, sobre a experiência da família na colônia Sicília. Completara 10 anos na ocasião e lembrava-se de muita coisa. Adele Mantovani. Tia Adele, mulher de tio Guerrando, na opinião de mamãe, era uma santa. Mais do que isso, é uma mártir, dizia a cunhada. Por que mártir, mãe? Quis saber um dia. Você acha pouco cuidar de 10 filhos sem empregada, cozinhando, fazendo tudo sozinha, sempre no pavor de engravidar de novo? Aturar um marido muito bom quando não está de veneta? Mãe de 10 filhos, tia Adele vivia para a família. Não ia a parte alguma. Não saía de casa a não ser pela manhã, quando ia ao açougue e ao armazém fazer as compras do dia. Eu gostava demais de tia Adele. Me enternecia o seu jeito triste, suas negras olheiras no rosto sofrido. Segundo ouvi, como quem não está ouvindo, conversa de gente grande, depois do nascimento do 10º filho, Alfredo, tia Adele tomara uma resolução: fechar a porteira. Por ela, o marido não entraria mais.
Essa decisão criara um choque muito grande entre o casal. Ela fez pé firme e ele teve que se conformar a pulso. Não completou a dúzia de filhos. Eu nunca soube a idade de tia Adele. No meu raciocínio de criança, ela era velha, uma velha de menos de 40 anos. Para mim, mamãe também era velha, com um pouco mais de 30. Aprendi vivendo que o nosso conceito de juventude ou de velhice vai mudando com o passar dos anos. Hoje em dia fico chocada ao ver uma mulher de 60 anos ser chamada de anciã. Mamãe tinha razão. Tia Adele trabalhava demais. As 3 filhas crescidas ajudavam um pouco. A mais velha, ardia, trabalhava num ateliê de costura. Norma e Irma davam uma mãozinha na arrumação da casa. A família de tio Guerrando morava na mesma rua que nós, na mesma Alameda Santos. Eles perto da Bela Sintra e nós da Consolação. Um quarteirão apenas, e 2 lampiões a gás iluminando a rua separavam nossas famílias. Sempre que podia, eu ia visitar tia Adele. Irma, minha prima, 4 anos mais velha do que eu, era minha amiga. Era ela quem lavava a louça do jantar e arrumava a cozinha. A pilha de pratos sujos era enorme, talheres de não acabar, e eu às vezes a ajudava, enxugando os talheres. Irma não se fiava de me confiar os pratos e as travessas. Temia que eu os quebrasse. Me humilhava. Você é ainda muito pequena. Por ser pequena, ela abusava, fazendo-me de leva e trás de bilhetes para Joãozinho de Oliveira, seu namorado. Tia Adele, creio, gostava tanto de mim quanto eu dela. Quando me via chegar, sorria. Você vai me pentear hoje? Se a senhora quiser, tia. As tarefas do dia concluídas, as crianças na cama, tia Adele sentava na sala, soltava os cabelos, longa cabeleira negra e ondulada. Ao vê-la de cabelos esticados, presos num birote no cucuruto, ninguém poderia imaginar que ela pudesse se tornar tão bela de cabelos soltos. De pente e escova em punho, eu me regalava fazendo penteados no maior capricho. Titia costumava dizer: vejam só, nenhum de meus filhos gosta de me pentear, nenhum tem paciência. Eu me acabava inventando modas, cabelos de bandós, tranças de índia americana, tranças circundando a testa como a coroa de espinhos de Jesus Cristo. Depois lhe mostrava o espelho e titia ria. Algumas vezes, enquanto exercia a arte de cabeleireira, ficava ouvindo tio Guerrando contar as histórias da viagem da família no Titá de Roma. Meus primos em volta, também eles interessados na narrativa do pai a contar a odisseia da família e o triste fim de tia Iena, faziam-lhe perguntas, sobretudo o menorzinho, Mário, o mais curioso. As histórias que titio contava eram quase todas minhas conhecidas, ouvidas nos serões lá de casa, na versão de meus pais. Mas, vez ou outra, cabia-me um detalhe novo, por exemplo, o da bandeira brasileira, que só tio Guerrando lembrava. A viagem. A travessia de Gênova para o Porto de Santos foi longa e penosa, contava tio Guerrando. Não posso esquecer. Amontoados e tristes como gado a caminho do matadouro, os imigrantes enjoavam nos porões escuros e quentes, ao lado das caldeiras do navio, um verdadeiro inferno. A gente ia aguentando sem reclamar. Todo mundo tinha um medo terrível de ficar doente e acabar morrendo em alto mar. Vocês sabiam, não é? Explicava titio. Nos navios daquela época não havia frigoríficos para conservar os cadáveres, e os corpos de quem morresse durante a travessia eram jogados no mar. Iena ainda mamava, e o leite de mamãe era seu alimento principal.
Como eu era o mais velho dos filhos, prosseguia tio Guerrando, fui encarregado de cuidar de meus irmãos mais novos, pois mamãe começou a passar mal, com enjoos e tonturas, e não tinha condição de olhar por nós. A viagem parecia não ter fim, e com tanto sofrimento, o leite de mamãe acabou secando. Minha irmãzinha não estava acostumada com outros alimentos, mas foi obrigada a comer o que todos comiam, isto é, comida pesada, gordurosa, um horror. O resultado, como vocês podem imaginar, foi desastroso. Deu uma disenteria daquelas na menina. O médico de bordo foi chamado, deu um remedinho, mas a diarreia continuou. Mamãe ficou desesperada. Chorava sem parar, soluçava e repetia: se minha filha morrer, eu morro com ela. Me atiro no mar. Meu pai, homem corajoso e animado, de repente ficou calado, triste. Vai ver que ele se sente culpado do que está acontecendo, pensei. Eu acho que era isso mesmo. Coitado de meu pai, devia estar sofrendo muito. Não saía de perto da mulher e da filha. Desanimado, ele faltava até às reuniões que o grupo da colônia organizava. Aqueles companheiros sempre tinham assuntos para discutir. Eles discutiam, brigavam? Perguntei curiosa. Não era discussão de briga, era só conversa. Às vezes eu me encostava para ver se pescava alguma coisa do que diziam, mas não entendia patavina. Riu tio Guerrando. Acabava dormindo. Um dia, contava meu tio, eu saí atrás de meus irmãozinhos, Aurélio e Ernesto, seu pai, terrível como você, me disse rindo. Eles tinham sumido, escapado da minha vigilância. Onde diabos eles teriam ido se meter? Procurava os dois na maior aflição. Já tinha vasculhado todos os cantos do navio quando lembrei de entrar no depósito de bagagens. Sabem quem encontrei lá? Meu pai. O nono estava sentado em cima de um baú ali, escondido, chorando. Não cheguei perto. Fiquei calado, só olhando. Ele não me viu porque estava com as mãos no rosto. Eu nunca pensei que pudesse ver um dia uma coisa daquelas. Meu pai, um homem tão forte, tão corajoso, chorando. Nunca imaginara que meu pai soubesse chorar. Confesso que fiquei triste, desapontado ao ver meu pai soluçando daquele jeito. Da mesma maneira que entrei no depósito, saí. Saí bem devagarinho. Não queria que ele me visse. Não queria que meu pai se envergonhasse de fazer um papel daqueles diante do filho. Ele nunca soube que eu vi. Nunca contei. Encontrei em seguida os moleques, levei os dois, quase arrastados, para a mamãe puxar as orelhas deles. Mas ela não puxou. Poverini, disse. Felizmente estávamos chegando ao Porto de Santos, ainda um dia de viagem, e minha irmãzinha não iria acabar na boca dos peixes, nem ela nem a mama. Posto de imigração sanitária. Aquela viagem miserável ainda não tinha acabado, contava tio Guerrando. Havia maior confusão no porto, uma gritaria dos diabos, uma loucura. Eram filhos perdidos dos pais, eram pais procurando os filhos no meio da multidão. Finalmente chegaram uns caras que levaram todo mundo para um barracão. Separaram os homens das mulheres, homem para cá, mulher para lá. Eu era um menino de 10 anos, grande, e não sabia se podia ficar no lado das mulheres com minha mãe, de olho nas crianças. Completamente desnorteada, com a menina quase morta nos braços, minha mãe não tinha condições de olhar pela Rina, novinha, ainda sem juízo, e pelos dois moleques, que na certa iam ficar com ela.
Meu pai falou com o pessoal que organizava a coisa e, por fim, me deixaram ficar entre as mulheres. Levaram nossa roupa de corpo e também as que trazíamos nas trouxas. Levaram as roupas? Queriam roubar? Perguntou Bruno, admirado. Tio Guerrando riu, tratou de explicar. Foi o serviço sanitário que mandou recolher as roupas, as nossas e as de todo mundo. E para quê? Bruno estava curioso, como todos nós que ouvíamos a história. Eles mandaram desinfetar tudo, disse titio, com medo que a gente trouxesse a peste. Por quê? Na Itália tinha peste? Perguntei admirada. Que peste o quê? Na Itália nunca teve peste. Eles tinham medo que o Titã de Roma estivesse cheio de micróbios, com tanta gente doente, tanta sujeira, tanta merda pelo chão e gente morrendo durante a viagem. E morreu muita gente? Perguntou Mauro. Do que eu estou lembrando, 3 morreram e muitos ficaram doentes, respondeu o tio. Foi muito triste quando atiraram os defuntos ao mar. Quer dizer que deixaram todo mundo pelado quando levaram as roupas? Interessou-se Mário. Tio Guerrando não respondeu a esse detalhe, não sei por quê. Ele estava querendo continuar sua história, voltar a falar na roupa desinfetada. Parece que meteram nossas roupas dentro de grandes caldeiras de água com desinfetante, fervendo. Depois secaram tudo dentro de fornos. Ao nos devolverem as roupas horas depois, ai, que horror! Que tristeza! Não posso esquecer. Meu terninho à marinheira que mamãe comprara em Florença para o desembarque, roupa como nunca tive igual, estava completamente perdido, encolhido, desbotado, amassado, com cheiro de remédio. Quase não me cabia mais, as pernas e as mangas curtas, apertado. Não sei o que mamãe tinha na cabeça ao comprar para os 5 filhos roupinhas tão bonitas para o desembarque no Brasil. Certamente ela nem fazia ideia do que seria aquele horror de viagem. Devia estar cheia de ilusões. Um velho amigo da família, homem com experiência de vida, prestativo, bons conselhos, oferecera a nossos pais uma grande bandeira brasileira para ser incorporada à bagagem. Creio, considerou ele, que seria bom desembarcarem com a bandeira brasileira aberta, cada um de vocês segurando uma ponta, numa demonstração de respeito e estima ao país que os acolhe. O dito por não dito. O regime político no Brasil havia mudado. Pedro II fora deposto e instalada a República a 15 de novembro. Toda essa mudança aconteceu 3 meses antes do embarque do grupo. A doação das terras no Paraná, feita pelo imperador, não havia dúvida, tornara-se um dito por não dito. Assim mesmo, sem temer consequências, os pioneiros da colônia Sicília arriscaram. Fariam tanta coisa boa que tudo acabaria dando certo. Os republicanos lhes dariam boas condições de vida, pediriam que continuassem. Eram uns otimistas. Mais do que isso, uns utopistas, afirmava tio Guerrando. Bruno, meu primo, quis saber. E o que é um utopista, pai? Todos nós, que também não sabíamos, ficamos sabendo. Os que vivem de sonhos ignoram a realidade, respondeu o pai. Quer dizer então que os anarquistas são utopistas? É isso, pai, insistiu Bruno. Tio Guerrando não quis se comprometer. Não disse sim nem não. Sorriu. Vamos continuar? A bandeira. No Porto de Santos encontrava-se a família Gattai sem saber qual rumo tomar. Uma criança agonizante nos braços da mãe. A bandeira brasileira enrolada dentro de uma sacola fora a única peça a não ser desinfetada. O resto,
arruinado para sempre. Pergunto hoje, que bandeira seria aquela 3 meses após a queda da monarquia? Possivelmente seria ainda a do Império. Tio Guerrando, na ocasião, não soube responder a Mauro, seu filho. Não reparei, só lembro que era verde e amarela. O grupo parte. Um navio estava à espera dos imigrantes para levá-los a um porto do Paraná. Todo mundo partiu, menos nossa família. Iena ainda resistiu 2 dias em terra firme. Foi enterrada em Santos. Bandeira providencial. Tia Iena havia morrido e eu chorei ao ouvir o triste fim da menina, contado por tio Guerrando. Já chorara outras vezes com a versão de mamãe, talvez ainda mais dramática. Para mim bastava, mas titio estava com toda a corda, tinha ainda o que contar naquela noite. Está de boa veneta, comentou Irma. Depois de muito sofrimento e de muitas confusões, prosseguiu titio, conseguimos embarcar semanas mais tarde num pequeno navio que nos levou até o porto de Paranaguá. De lá nos levaram rumo ao acampamento em Palmeira, onde já se encontravam nossos companheiros. Viajamos amontoados numa carroça de rodas enormes puxada por bois. Viagem longa por péssimos caminhos, parecia não ter fim. Minha mãe não dera mais uma única palavra depois da morte da filha. Seu silêncio e sua tristeza nos contagiavam. Fazia frio naquele fim de tarde. O inverno se aproximava. Já havíamos passado por Santa Bárbara. Em seguida seria Palmeira, o fim da viagem. Pouco antes de avistarmos o acampamento, ao passarmos por uma pequena ponte sobre um riacho, uma das rodas soltou-se. A carroça tombou e caímos todos dentro da água. Caímos nós e nossos pertences. A única coisa que se salvou de molhar foi a bandeira brasileira, cuja sacola onde se encontrava voou longe no momento do acidente. Além do susto, ninguém se feriu. Estávamos encharcados, sem roupas para mudar, tiritando de frio. Foi aí que mamãe, ao ver os filhos tremendo, enregelados, saiu de sua apatia. Correu e apanhou a sacola que se encontrava largada na estrada, retirou dela a única peça seca, a bandeira, para agasalhar os filhos. E assim, enrolados na bandeira brasileira, chegamos à colônia Sicília, onde, tremulando, hasteada no alto de uma palmeira, uma enorme bandeira vermelha e preta nos saudava. Quisemos saber, eu e meus primos, se depois a bandeira do Brasil fora hasteada ao lado da bandeira anarquista. Titio disse que sim, mas sem nenhuma convicção. Creio que disso ele não lembrava, mas achou por bem agradar ao patriotismo dos filhos e da sobrinha. Vaidade de criança. Toda criança gosta de contar vantagens e eu não escapei à regra. Tia Iena foi uma das glórias de minha infância. Por acaso alguma de minhas amiguinhas ou colega de escola havia tido uma tia de 2 anos de idade? Uma tia que se chamasse Iena? Duvido. Uma tia que quase é atirada aos peixes numa travessia de navio? Como se não bastasse o cartaz que tia Iena me dava, eu tinha ainda outro trunfo para ganhar qualquer parada. Atirava nas fuças de qualquer uma, com a maior vaidade, Carolina, ainda uma tia de 2 anos. Tia Carolina, irmã mais nova de mamãe, também teria hoje 100 e tantos anos, não tivesse morrido aos 2 e também escapado por pouco de ser atirada ao mar. Mamãe se emocionava demais ao recordar a irmãzinha. Ela era linda, um verdadeiro anjinho de cabelos loiros encaracolados e 2 olhos azuis enormes. Todos diziam, era voz geral, que Carolina se parecia muito com Andoleta Dalla Costa, sobrinha de Nona Pina, nossa prima.
Andoleta Dalla Costa. A falada Andoleta Dalla Costa, tão lembrada e comentada por Dona Angelina, minha mãe, morrera ainda menina lá nos Montes Dolomitas, onde nascera. Ficara famosa em toda a região vêneta por seus dotes mediúnicos. Dotes mediúnicos? Bota mediúnico nisso. O que eu ouvi sobre Andoleta Dalla Costa e de seus milagres fazia-me compará-la a uma santa milagrosa como a tão falada Santa Manuelina dos Coqueiros, a jovem que, no lugarejo de Coqueiros, em São Paulo, surgira fazendo milagres a 3x2, atraindo gente do Brasil inteiro, atendendo a romarias de cegos, aleijados e paralíticos, que depois de vê-la, regressavam para suas casas andando com seus próprios pés, enxergando tudo, completamente curados. As histórias de Andoleta faziam-me lembrar também outro santo de verdadeira devoção em São Paulo, milagroso como ele só, o menino Antoninho Marmo, amado e conceituado até hoje. E Santa Isildinha? A menina fazia milagres e dizem que ainda hoje os faz. Se não me engano, ela era portuguesa de nascimento. O primeiro milagre. Ao nascer, explicava a mamãe, não sei se por incompetência de quem fez o parto ou o que foi, Andoleta ficou paralítica. Um verdadeiro Deus nos acuda. Primeiro caso de aleijado na família, ninguém se conformava. Lá no Perarolo de Cadore, onde ela nasceu, não havia recursos médicos, e a pobrezinha entrevada nasceu, entrevada continuou, estirada numa cama. Um belo dia, ouviu-se um grito agoniado. Andoleta chamava por socorro. Corram, ligeiro! Gritava. O Martinho vai cair no Piave. O Piave, ao qual a menina se referia, era o rio que cortava Perarolo e ficava distante do quarto onde ela se encontrava confinada, longe do alcance de seus olhos. Martinho era filho da vizinha. Diante do alarme, algumas pessoas correram para salvar o menino e conseguiram chegar ainda a tempo de tirá-lo da água com vida. A notícia do milagre se espalhou e desde aí outros e outros milagres foram acontecendo. Andoleta era poderosa. Das romarias que chegavam de todas as partes, ninguém voltava descontente. Aquele anjinho lindo fora mandado por Deus, diziam. Andoleta Dalla Costa morreu aos 7 anos. Devaneio. Ao saber que tia Carolina se parecera com Andoleta Dalla Costa, fiquei dando tratos à bola. Ora, se elas eram tão parecidas como diziam, pode ser que também tivessem o mesmo poder de santidade. Podiam se parecer também nesse detalhe. Já imaginou, pensava eu, ter uma tia santa? Podiam chamá-la de Santa Carolina do Brás, que era onde os pais moravam, e ela atenderia aos romeiros tendo a mim a seu lado. Nunca revelei a ninguém, nem mesmo a Clélia, minha melhor amiga, filha de tia Margarida, esses pensamentos. Preferia sonhar sozinha. Parecido, mas completamente diferente. Nono Eugênio disse uma vez que as histórias de nossas famílias, a Gattai e a Dacol, eram parecidas, mas completamente diferentes. Todo mundo riu, caiu em cima dele. Como pode ser uma coisa dessas, nono? Parecidas, mas completamente diferentes? E ele explicou muito bem. Somos nós e eles italianos, não somos? Só que eles são toscanos e nós vênetos. Muito diferentes, não é? Eles eram anarquistas e nós católicos. Mais diferentes impossível. A viagem deles teve uma finalidade política. Queriam reformar o mundo. A nossa, econômica. Queríamos ganhar dinheiro. Nem eles reformaram o mundo, nem nós ganhamos dinheiro.
Viajamos no mesmo navio, o Titã de Roma. Tínhamos 5 filhos, eles também tinham 5 filhos. Nono Eugênio fez uma pausa. A voz embargada falou: Essa viagem nos roubou uma filha. Roubou uma deles também, Iena e Carolina. Embarcamos no porto de Gênova para o Brasil, no mesmo navio que eles. Essa revelação do vovô nos surpreendeu. Não sabíamos que haviam feito a mesma viagem. Coincidência demais? Quer dizer, nono, que mamãe e papai se conheceram no navio? Perguntei. Nono Eugênio balançou a cabeça, riu. Mas que... Ernesto tinha 4 anos e Angelina era ainda mais nova que ele. 2 crianças. Mas as famílias se conheceram no navio? Insisti. Naquela confusão de gente amontoada, ninguém ficava conhecendo ninguém. Cada família tratava de não se separar para não se perder, ainda mais quem tinha filho pequeno. Era um fim de mundo. Se a família de papai ia para o Paraná e a de vocês para São Paulo, quando foi que se encontraram então? Quis saber Remo, meu irmão mais velho. Ficamos conhecendo a família Gatá em São Paulo anos depois, quando as crianças já não eram mais crianças. Interessado na história da família, Remo bombardeava vovô com perguntas. Raramente nono Eugênio se dispunha a falar no passado, um passado que lhe trazia amargas recordações, lembranças da filha morta. Nessa noite ele parecia estar disposto a entrar no assunto, mas não estava. Puxou o relógio da algibeira, deu uma olhada, monologou. Está na minha hora. Despediu-se. Boa noite. Foi dormir. A grande decisão. Mamãe gostava de contar histórias, sobretudo as da família. As crianças estavam ali, curiosas, e ela não ia deixá-las em falta. Começou do começo. A gente vivia uma vida tranquila lá no Cadore. O nono era serrador, vivia de cortar madeira. Trabalho muito pesado, mas ele ia aguentando. Saía muito cedo de casa e só voltava ao cair da tarde, depois de cortar não sei quantos troncos de árvores que eram levados em balsas pelo Piave. A madeira de Perarolo do Cadore era de ótima qualidade, usada na Itália inteira. Os habitantes do lugar viviam de cortar árvores e preparar a madeira para ser exportada. A família da Cole ia aumentando. Começaram a surgir dificuldades financeiras. Para tanto trabalho, o salário do nono era pequeno. Carolina ainda não completara 2 anos e era o 5º filho de meus pais. Tio Didio, o mais velho, com 8 anos, tio Angelim, 7, tia Margarida, 6 e eu, 4. Foi nessa ocasião que começaram a correr vozes de que representantes de fazendeiros de café do Brasil haviam chegado, prometendo mundos e fundos, contratando famílias inteiras para trabalhar nas fazendas. A América, diziam, é o paraíso. O Brasil, a terra da cucanha, a terra da fartura, da riqueza. As promessas eram tantas que todo mundo se entusiasmou. Teriam passagens e receberiam dinheiro suficiente para chegar a tal fazenda, em Cândido Mota, no interior de São Paulo. Muitas famílias se inscreveram, dispostas a embarcar na aventura, enriquecer. Os enviados dos fazendeiros falavam italiano e tinham muita lábia. A grande decisão foi tomada. Nono Eugênio e nona Pina, assim como muitas famílias, foram na onda, assinaram contratos. Aquela gente toda acreditou nas promessas que lhes faziam, sem nem de longe desconfiar que estavam sendo levados para um país onde a escravidão vinha de ser abolida e que eles, italianos de braços fortes, trabalhadores de primeira, iriam substituir a mão escrava.
E foi nesse conto do vigário que meus pais caíram, disse mamãe, cheia de indignação, exaltada como se eles tivessem caído na véspera ou naquele mesmo dia, no dito conto do vigário. Nos levaram ao porto de Gênova e lá, empurrados como bichos, fomos embarcados no navio Titá de Roma, que partia para o Brasil. A viagem dos Dacol. A viagem dos Dacol não foi diferente da dos Gatai. Carolina adoeceu e Nona Pina rezou sem parar, pedindo a Deus pela vida da filha, que Deus não a levasse. Nona Pina rezava e cantava um acalanto antigo no dialeto vêneto, canto tão triste, ritmo de ladainha, que acalmava e fazia dormir o mais renitente dos insones. Eu conhecia bem essa Nina Nana. Mamãe a cantava para adormecer os filhos, tiro e queda para tirá-los de combate depois de um dia inteiro de peraltices. Lembro-me bem de sua letra, pois eu também a cantei para meus filhos, e algumas vezes também, embalada, adormeci com eles. A letra diz: Nana, 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 pupu, nana, pupulinetto bello della mamma e anche del papa, pupulinetto bello nana farà. Quando mamãe cantava para mim, eu ficava esperando a parte que mais gostava. La mamma che t'ha fatto si consuma pouco, pouco a pouco, come le legni verdi vicino al fuoco. Deus ouvia as preces daquela mãe desesperada, ouviu seu canto doloroso, e Carolina chegou viva em terra, graças a Deus, dizia nono Eugênio. Mamãe, que ao passar dos anos ficará meio descrente ou descrente inteira, não pensava assim. Interpelada certa vez sobre o milagre de Deus não permitindo que sua irmãzinha fosse atirada ao mar, ela respondeu: E onde estava Deus quando morreram 3 passageiros, um deles uma criança? Eu era muito pequena, mas lembro bem de quando atiraram aqueles 3 pobres ao mar, as famílias gritando, desesperadas. Vai ver que eles não rezaram, não pediram a Deus, arriscou Maria Negra, que ouvia a conversa. E é preciso pedir? Por que pedir? Perguntou mamãe. Deus não sabe o que faz? Por acaso ele não conhece a sua obrigação? Eu, que não sou Deus, não espero que me peçam. Vou ajudando quando é preciso, na medida do meu alcance. Agora, se ele pode tudo, é todo-poderoso, como dizem, não devia ter essa vaidade de querer que lhe peçam, esperar que lhe implorem para resolver os casos. Credo, Dona Angelina, que pecado! A senhora duvidando de Deus. Cuidado para não ser castigada, explodiu Maria Negra, horrorizada diante de tamanha heresia que acabara de ouvir. Castigada eu? Castigada por dizer o que penso? Castigada por dizer a verdade? Em que mundo estamos? Mamãe se indignava diante do que ela chamava de ignorância de Maria Negra. Você mesma está insultando a Deus, Maria, quando diz que ele não admite liberdade de pensamento. Vai castigando sem dó nem piedade? Um belo prepotente. Discussões como essas assisti a várias, discussões que me fizeram pensar, puseram-me dúvidas na cabeça, deixaram-me curiosa. Como saber onde está a verdade? Minhas dúvidas e minha curiosidade podem ser consideradas por alguns religiosos como pecado, falta de respeito a Deus. E os ateus radicais? O que podem achar? Devem apenas achar que só um pobre de espírito, um ignorante, duvida do óbvio. Costumo há muito não rotular meus pensamentos. Passei a ter minhas ideias próprias, seguir meu rumo por minha cabeça, e tenho me dado bem.
Continua a repetir a toda hora, sem nenhum constrangimento, graças a Deus e se Deus quiser. Agradecer eu agradeço, mas pedir, não peço nada. Maria Negra. Maria Negra apareceu lá em casa, recomendada para ser a pajem da criança de Dona Angelina, que estava para nascer. Chegou e ficou por muitos anos. Só o casamento levou-a de nós. Menina esperta, ativa, uma atrevida, segundo a patroa. Foi ela quem sugeriu o nome de Zélia para mim. Maria Negra dava conta do recado, trabalhadeira como ela só e também respondona como ela só. Entre um suspiro e outro, mamãe aturava os seus desaforos. Onde é que ia conseguir outra igual? Não apenas isso. A moleca conquistara a todos, tornara-se querida. Fazia as refeições conosco na mesa, usava vestidos elegantes quando íamos a passeio ao cinema. Seu Gatai capricha na mecânica. A oficina mecânica de papai andava em franco progresso. Chegavam mais e mais automóveis da França e da Inglaterra. Pelas ruas e avenidas de São Paulo circulavam na maciota, causando admiração, carros dos mais diferentes modelos. Um dos mais conceituados mecânicos de São Paulo, entendido em motores como ele só, seu Gatai ganhava o que queria. Dinheiro bastante para comprar máquinas importadas para sua oficina e dinheiro bastante para empregar o irmão recém-chegado de Botucatu com a numerosa família. Tio Guerrando passou a tomar conta do escritório, cuidando da escrita, atendendo ao telefone, atendendo aos clientes, trabalho que lhe garantia o sustento da casa. Mamãe já podia dar-se ao luxo de pagar a uma pessoa para ajudá-la a criar seu quinto filho, ajudá-la nos afazeres da casa enorme, da cozinha, do mundo de roupa a lavar. Papai não se envolvia em assuntos domésticos. Mamãe podia contratar quantas empregadas quisesse, contanto que também não se envolvesse em assuntos de seu trabalho. Ela quisera, certa vez, reclamar da compra de um torno importado da Alemanha. Papai não lhe deu ouvidos. O torno era caro, porém uma peça necessária para o desenvolvimento de sua oficina. Ele mesmo torneava, fazia peças para os carros. Documento de estimação. A carta de conductor de automóvel de papai, expedida pela Inspetoria de Viação Municipal da Prefeitura do município de São Paulo em 1907, foi registrada na folha número 8 do livro número 1. No seu verso consta um vasto regulamento de 13 artigos. Possuo o original desse documento, quase desfeito pelos seus 92 anos de vida, e com a ajuda de uma lupa divirto-me relendo e fazendo comparações com os regulamentos de trânsito nos dias de hoje. Só por curiosidade transcrevo aqui 3 dos 13 artigos. Artigo 2º. A denominação de carro automóvel a que se refere o presente regulamento compreende todos os veículos munidos de motor mecânico, qualquer que seja a natureza deste. Artigo 8º. O condutor do automóvel deverá estar em condições de dispor sempre da velocidade do veículo, de forma a moderá-la ou mesmo anulá-la, quando ela possa constituir uma causa de acidente, transtorno ou obstáculo à circulação. Nos lugares estreitos ou onde haja acumulação de pessoas, a velocidade será igual à de um homem a passo. Em caso algum, poderá a velocidade ir além de 30 km por hora em campo raso, de 20 km nos pontos habitados e de 12 km nas ruas centrais da cidade. Velocidade que poderá ser reduzida sempre que isso se torne necessário, segundo o número de veículos ou pessoas em trânsito. Artigo 9º.
Os automóveis deverão trazer à noite na sua frente 2 lanternas, uma de luz branca, outra de luz verde. Devem também estar munidos de sinais sonoros suficientemente eficazes para indicar a sua aproximação à distância conveniente. Esse regulamento foi assinado pelo prefeito de São Paulo, Antônio Prado, pelo diretor da Inspetoria de Viação Municipal, Álvaro Ramos, e com o visto do secretário-geral da Prefeitura, Rude Ramos. Tia Margarida. Foi tia Margarida, nas visitas semanais que mamãe lhe fazia, quem me contou, um pouco hoje, um pouco amanhã, respondendo a minhas perguntas, matando a minha curiosidade sobre a estada da família na fazenda e a morte de Carolina. Meus avós não gostavam de relembrar o passado, sempre mudavam de assunto quando eu, a neta mais atrevida, a mais curiosa, os apertava. Ao chegarem ao Brasil, no posto de imigração, contava titia, durante a visitação sanitária em Santos, um médico veio examinar Carolina, que se esvaía em diarreia. Ao ver aquele anjinho tão lindo, olheiras negras circundando 2 enormes olhos azuis, ali, se acabando, o médico comoveu-se e ainda mais emocionado ficou ao ver a menina olhando-o fixamente, um leve sorriso nos lábios, a estender-lhe os bracinhos, como quem pede socorro. Milagre, pensaram todos. Os pais viram nela a Andoleta Dalla Costa. Só podia ser Andoleta, só podia. Tocado com o gesto e o olhar da criança, o médico interessou-se ainda mais. Propôs à família que deixasse a menina sob seus cuidados. Ele a internaria num hospital ou então a levaria para sua casa, onde seria bem cuidada. Quando estivesse bem forte, a devolveria. Não conseguiu convencer os pais. A menina foi internada num hospital e a família não partiu. Ficaram todos na hospedaria dos imigrantes, à espera de sua recuperação. Os capatazes da fazenda que aguardavam a chegada dos italianos tiveram que se conformar. Embarcaram os demais do grupo e ficaram ali de guarda para conduzi-los depois. Não podiam perder de vista a preciosa carga. Nono Eugênio embarcara na Itália, levando com ele várias recomendações de empregos na capital de São Paulo. Alguns conterrâneos que haviam partido antes da família da Coll escreviam entusiasmando-os, dizendo-lhes que trabalho era o que não faltava. Faziam seu pé de meia. Bom trabalhador que era, não lhe faltaria serviço. A dívida dos da Coll com os donos da fazenda aumentara. Teriam que descontar de seu trabalho os dias que passaram em Santos à espera da recuperação da menina. As magras economias da família mal deram para que se alimentassem. A alta de Carolina no hospital só foi dada 10 dias depois do internamento. Já podiam partir, tomar o rumo da fazenda. O médico ainda insistiu para que a deixassem, afeiçoara-se à criança, mas não houve jeito. A fazenda. Mal chegados à fazenda, em meio àquele verdadeiro mar de cafezais, os frutos já maduros, na hora de serem colhidos, a família da Coll se impressionou. Mais impressionados ficaram ao serem levados em seguida para a colheita. Tiveram apenas tempo de deixar seus pertences no bacarrão miserável onde iriam habitar. Descansar da viagem? Nem pensar. Já tinham perdido dias demais e nada de conversa. O fazendeiro tinha pressa, os grãos precisavam ser colhidos, já estava passando da hora. O capataz, acostumado a lidar com escravos, não perdera o ranço, cumpria com eficiência sua obrigação. Tangia as pessoas como quem tange gado. E as crianças? Quis saber Nona Pina. O capataz berrou. Aqui não tem essa de criança ficar na vadiação. Aqui todo mundo trabalha.
Esta daqui já pode colher o café dos ramos baixos. Apontava para Angelina, de apenas 4 anos. Este também pode ir para a colheita. Apontava Angelim, mais velho que a irmã, porém menor que ela. A pequena, apontou Carolina. Essa que atrapalhou a vida da gente ainda está de caganeira? Como se não bastasse a grosseria, a ilustrou com gestos e sons tão chulos quanto a palavra. Só assim os carcamanos iam entender o que dizia. Essa pode ficar debaixo dos pés de café. Madonna mia Santíssima, gemeu Nona Pina. Eu preciso cuidar da bambina, ela ainda está muito fraca. Dio Cristo, onde fomos nos meter? Rosnou Nono Eugênio. De nada adiantou implorar a Nossa Senhora, a Deus e a Cristo. Sob o olhar duro e impiedoso do capataz, lá se foram os da col para a dura labuta. Os pais, as crianças, Didio, Angelim, Margarida, Angelina e Carolina no colo do pai. Carcamanos. Enquanto tia Margarida mexia com uma colher de pau num tacho de cobre a dourada polenta, ia contando coisas do passado, lembranças distantes, para ela ainda muito presentes. Nossa família ficou pouco tempo na fazenda para a qual fora contratada. Meus pais viram logo que tinham caído numa bela armadilha. Os colonos recebiam um tratamento de escravos. Com a abolição da escravatura, os negros foram embora, partiram sem rumo estradas afora. Apenas alguns permaneceram na fazenda. Um dia o capataz, o mesmo que vigiava nossa família, vendo que Angelina e eu tínhamos parado de colher café, gritou: "Vamos trabalhar!" Abrimos as mãozinhas, mostramos. Nas palmas, feridas, bolhas estouradas. Tudo estava em carne viva. "Esperem aí", disse. Não demorou, voltou, e sem dó nem piedade, despejou sal sobre as chagas. Saímos correndo, pulando feito loucas, urrando de dor. E ele só rindo. Amanhã essas carcamaninhas vão estar no ponto para trabalhar. Foi tia Margarida quem me explicou por que havia essa mania de chamarem os italianos de carcamanos. Não é mania, disse ela, é um xingamento ofensivo. Desde que chegamos ao Brasil, sentimos que havia um grande preconceito e prevenção contra os italianos imigrantes. Éramos hostilizados. Certamente o medo da concorrência ou inveja da capacidade nossa. Os imigrantes italianos não tinham medo do trabalho e eram competentes. Por isso, certamente, havia essa rivalidade. Esse preconceito ainda perdurava, não com a intensidade daqueles tempos, mas perdurava. Tantos anos passados desde a primeira imigração, até eu fui chamada mais de uma vez em discussões com colegas de escola de carcamana. Mas o xingamento de carcamano veio de uma história que inventaram. Contavam que um italiano, dono de um armazém de secos e molhados, usava uma balança de pratos para pesar a mercadoria. Num prato era colocado o peso e no outro o arroz, o feijão ou o que fosse. O patrão, gringo e escolado, ensinara ao empregado uma boa maneira de lograr o freguês. Muito fácil, dizia ele. No momento de colocar a mercadoria no prato, você calca a mão. Mas um dia o rapazinho esqueceu a lição e o patrão, que o observava à distância, perdeu a paciência e gritou: "Carcamano, desgraciato!" "Então, tia", perguntei, "carcamano quer dizer ladrão?" "Isso e mais alguma coisa", respondeu titia. "Ladrão, safado." Porca miséria! Os colonos reunidos preparavam-se para comer quando ouviram o sino tocar, o mesmo sino que os despertava às 5 horas da manhã.
Não chegaram a botar na boca a primeira garfada do pirão, arroz e feijão com farinha, quando surgiu o capataz. Sigam-me, disse ele. As mulheres e as crianças também, quis saber Nona Pina, na esperança de ser dispensada e poder comer e dar comida aos filhos que estavam com fome. Todos, mulheres e crianças, todo mundo, frisou o bruto para que não houvesse dúvida. Saímos atrás dele andando um bom pedaço de caminho até chegarmos ao lugar indicado. No tronco de uma árvore encontrava-se amarrado um negro. Vocês agora vão ver o que acontece aos fujões, aos que pensam em me enganar. Esse cachorro foi apanhado lá na estrada tentando escapulir, levando coisas da fazenda. Ele agora vai ver o que é bom, vai aprender. Empunhando o chicote que trazia sempre à mão, levantou-o com fúria e lapte, acertou em cheio no ex-escravo. Um gemido de dor sacudiu o negro e a todos os que ali, de pé, petrificados, assistiam à cena. Ainda uma segunda vez o chicote foi levantado, mas não chegou a baixar. Não houve a segunda chicotada. Recobrado do impacto, Nono Eugênio perdeu a cabeça. Não ia continuar assistindo a um ato de selvageria daqueles. Deu um grito de guerra. Porca miséria! Porco maledeto! Saltou sobre o capataz, tirou o chicote da mão dele e toma, toma, maledeto! Enquanto meu pai batia no covarde, que apavorado cobria o rosto com o braço, alguém soltou o negro, que em seguida desapareceu. Naquele dia mesmo, nossa família foi mandada embora. Aqui não há lugar para subversivos, disse o administrador da fazenda ao expulsar-nos, antes de trancar a porteira, deixando a família na estrada. Não nos deram nenhum vintém furado, não pagaram o nosso trabalho. É o custo da viagem, disse o mandão. Meu pai sempre diz, a Nona também dizia, que Deus não abandonara a família. Deus vira tudo, estava conosco. Nossos companheiros de labuta, nossos conterrâneos, também eles loucos para se ver livres daquele inferno, nos entregaram uma pequena soma, arrecadada um pouco de cada um para tornar nossa viagem menos penosa. Novas preces. Naqueles caminhos desertos, ouviam-se apenas as preces de Nona Pina, implorando a Deus vida para Carolina, que saíra da fazenda tinindo de febre. Com o passar dos dias, dormindo ao relento, alimentando-se de farinha com água, o estado de Carolina piorara. Novamente a disenteria comia-lhe o que sobrara de vida e carne. Meus avós haviam se desesperado durante a travessia no oceano, implorando a Deus pela vida da filha, que ela não fosse atirada ao mar. Agora voltavam a implorar que o seu anjinho não fosse enterrado à beira de uma estrada. As preces de minha mãe saíam do coração. Coisa mais triste. Todos choravam, nunca vou esquecer. Contava tia Margarida voltando a chorar. E nós, que a ouvíamos, também choramos. Mamãe mais que todos. Emocionei-me com todas as versões que ouvi, os detalhes novos de cada narrador com sua ótica particular, cada qual com sua lembrança. Quem a contava bem, com grande sentimento, era tio Angelim. Sempre que eu ia a São Caetano visitá-lo, puxava o assunto. Ainda uma vez parece que Deus ouviu nossas preces, continuou titia. Carolina chegou viva em São Paulo. Cercados e amparados por amigos, vimos Carolina morrer. Ela foi enterrada em cemitério. Não ficou sozinha, abandonada à beira de uma estrada, como tanto temiam os pais. Praticamente santas.
Dei sorte com as tias. As minhas eram ótimas e, segundo mamãe, ótimas e quase todas praticamente santas. Praticamente, mãe? Apertei-a ao ouvir essa sua declaração. Isso mesmo, praticamente. Ninguém é perfeito neste mundo. E para de ficar perguntando, irritou-se ela. Para mim, não tinha essa de praticamente uma santa. Tia Margarida, uma de minhas preferidas, era realmente uma santa, castigada pela vida, boa como ela só. Mãe de 5 filhos na época, somente alguns anos depois, quando pensava estar entrando na menopausa, teve Valquíria, seu 6º e último filho. Tio Dino, seu marido, era boa pessoa, porém neurastênico, e suportar um marido neurastênico não é nada fácil, é uma desgraça. Por dar cá aquela palha, ele aprontava um escarcéu dos diabos. Presenciei alguns. Guardo ainda na boca o sabor da comida vêneta preparada por tia Margarida. Ai, que bom se mamãe soubesse cozinhar como ela. Nem como tia Margarida, nem como ninguém. Ela simplesmente não sabia cozinhar, não nascera para isso. Desse a ela um bom livro de poesias ou um bom romance e ela ficaria feliz da vida e esqueceria o resto. Eu costumo dizer que mamãe foi uma intelectual frustrada pelas vicissitudes da vida. Como esquecer a pulenta saída do fogo virada sobre uma tábua, cortada com um fio de linha, o queijo derretendo sobre as fatias douradas, tinindo de quentes, fumegantes. E o radíquio refogado no azeite de oliva e alho frito. Eu adorava a chicória amarga, o dito radíquio, preparado por titia. Verdura que eu, na companhia de meus primos Dário e Cláudio, ia comprar na chácara de um português, ali nas imediações. Entre um monte de roupa para passar a ferro, batatas para descascar, panelas para lavar, radíquio para limpar, a chicória amarga é a folha preferida dos caracóis, das lesmas, e por isso toda a atenção era pouca na hora de catar a verdura. Dava um trabalho danado. Eu só imaginava o barulho que ia dar se um caracolzinho daqueles fosse parar na boca de tio Dino. E ainda sobrava tempo à tia Margarida para tomar um fôlego. Tomar fôlego é maneira de dizer. Entre uma ocupação e outra, tia Margarida sentava-se para amamentar Mário, o filho mais novo, um bezerrão de quase 2 anos, falando tudo, cheio de dentes e grudado no peito da mãe, dia e noite. Menino viciado no peito, sugando até a alma de minha irmã, costumava reclamar mamãe, inconformada. Esse bezerrão, anos mais tarde, viria a tirar noites de sono de sua mãe ao partir para a guerra, incorporado a um batalhão das Forças Expedicionárias Brasileiras, seguindo para a Itália como pracinha. Tia Margarida, ali sentada, o menino no peito, encontrava paz. Dava-se ao luxo de conversar com a irmã, trocar ideias. Eu ficava só escutando. Com a irmã querida, mamãe tinha assunto. Problemas domésticos, claro. Cinema, embora tia Margarida nunca fosse ao cinema. Política, literatura, religião. Suas ponderações eram lúcidas. Titia estava a par de tudo e mamãe a ouvia com respeito. Às vezes assombrava-se. Com a vida que leva, não sei como aquela minha irmã ainda tem tanta cabeça, não fica louca. Para não dizer que tia Margarida não ia ao cinema, certa vez ela foi, por insistência da irmã. Estava anunciando um filme da Pola Negri e mamãe fez questão que sua Malgeri, maneira carinhosa de chamá-la, o assistisse. Papai foi buscá-la no Brás e depois da sessão levou-a à sua casa.
Até papai, que não era frequentador de cinema, preferia o teatro, dessa vez foi. Ele gostava de tia Margarida, a admirava muito. As filhas mais velhas de titia, Virgínia e Clélia, trabalhavam numa fábrica de tecidos e com seus parcos salários ajudavam a manter a casa. Clélia, minha amiga, mesmo sendo mais velha do que eu e preferindo a companhia de Vera, minha irmã, mais ajustada à sua idade, jamais me chamou de pirralha, nem me escorraçou, humilhando-me em momentos de conversas íntimas das mais velhas. E eu lhe era grata. Havia muitos anos, desde o retorno da fazenda em Cândido Mota, a família fora viver na capital, no Brás, bairro operário, onde levantavam-se chaminés das principais fábricas de São Paulo. A casa da rua 21 de Abril, em que tia Margarida morava, era propriedade de nono Eugênio, comprada com grande sacrifício. Felizmente, a família de meus tios não precisava pagar aluguel. Ao chegar à capital, serviço não faltou ao competente serrador de Perarolo. No Brasil, transformado em carpinteiro, trabalhador como poucos. Até as crianças, seus filhos, à medida que cresciam, iam sendo aproveitadas, ganhando seu próprio sustento. Mamãe foi trabalhar numa fábrica de meias aos 7 anos. Ela sempre contava que tinha como obrigação manejar uma manivela, para frente e para trás. Chegava em casa no fim da tarde, o braço dolorido, em petição de miséria. O que ganhava dava para comprar o pão da família. Adeus, Nona Pia. Nono Eugênio foi morar em nossa casa depois da morte de Nona Pina. A pobrezinha falecera depois de padecer vários meses numa cama. Desde a morte de Carolina, tantos anos passados, Nona Pina tornara-se uma pessoa triste, e suas últimas palavras, na hora da morte, a voz quase apagada, foram: "Vou ao encontro da minha filha. Ela está me esperando." Tio Angelim. Mamãe se danava quando dizíamos que tio Angelim era um tampinha. Ele pode ser tampinha, mas é um poço de sabedoria. Inteligente e espirituoso como ele só, elogiava a irmã. De baixa estatura, tio Angelim ainda parecia mais baixo ao lado de tia Joana, sua mulher, uma cabeça mais alta que ele. Perto de tio Dídio, um varapau, ele sumia. Costumávamos chamar os dois pelas costas de Mutt e Jeff, o alto e o baixo, heróis dos desenhos cinematográficos da época, apelido arranjado por Tito, meu irmão. Eu nunca soube qual era o Mutt e qual era o Jeff, qual o alto, qual o baixo, mas isso não importava, o apelido nos divertia. Tia Joana. Risonha, sempre de bom humor, uma verdadeira contadina no dizer de papai. Tia Joana era ótima, sem fazer parte das tias praticamente santas. Ela era simplesmente uma boa pessoa. Assim como o marido, ela também imigrara do Cadore. Eu achava divertida sua maneira de falar, seu acento cantado. Adorava ouvi-la. Programa formidável era passar o dia na chácara de tio Angelim e tia Joana em São Caetano. Brincava com meus primos, subia em árvores, me empanturrava de frutas e pescava peixinhos miúdos num córrego que atravessava a propriedade. Certa vez, inventei levar o coador de macarrão de minha tia para substituir a peneirinha usada na pesca. Ao descobrir o paradeiro de seu coador, que tanto procurara, tia Joana não ralhou, até achou graça. Assim era minha tia, e por essas e por outras eu gostava muito dela. Alféa, a mais velha dos filhos, prima e confidente, era, como minhas outras primas Irma e Clélia, 3 ou 4 anos mais velha que eu. Mas isso não fazia diferença.
Ela me tratava de igual para igual. Sabida como ela só, foi Alfea quem me instruiu sobre alguns segredos da transformação do corpo das meninas. Um dia, Alfea me arrastou ao velório da mãe de uma amiga. Pelo rosto de cera da falecida, notei alguns piolhos passeando. Horrorizei-me, mas Alfea, que tudo sabia, puxou ao pai, dizia a mamãe. Me explicou a questão. Você sabe, não é? Todo mundo tem uma pioeira debaixo do couro dos cabelos. Eu não sabia nada disso. Nunca tinha ouvido falar em semelhante coisa. Curiosa pelo que minha prima ia dizer e não querendo passar por ignorante, disse: sei. Minha prima então explicou. Quando a gente morre, a pioeira explode e os piolhos saem. Eu não fui na conversa, mas por via das dúvidas passei a mão na cabeça. Não, na minha não tinha couro, muito menos piolheira. Nunca esqueci aqueles insetos nojentos passeando no rosto da defunta, como também não esqueci Alfea a dizer pioieira, com o sotaque vêneto da mãe. Tio Angelim trabalhava de invernizador de móveis finos. Tinha emprego certo na cidade, viajava todos os dias. Ia de ônibus até a estaçãozinha de São Caetano, onde tomava o trem que o levava, parando na Moca, no Belém e no Brás, antes de chegar à Estação da Luz, ponto final da linha onde desembarcava. À tardinha íamos esperar tio Angelim no ponto do ônibus, em frente à Cerâmica São Caetano. E era aquela folia. Titio beijava os filhos, pegava Hebe, a caçulinha, nos braços e atrás dele íamos todos. Alfea, Hélio, Alcides, Alma, e subíamos a ladeira de terra até o alto, até chegarmos à chácara. Mamãe e tio Angelim eram bons em trocadilhos. Lembro-me de um de Dona Angelina que repercutiu entre os irmãos com grande sucesso. Eu mesma não achei lá essas graças, mas parece que todos acharam. Tia Joana fora nos visitar, levando com ela as filhas Alfea, Alma e Hebe. Mamãe riu, inspirada, e tome trocadilho. Que bom! A alma de meu irmão veio visitar a primavera. Enquanto esperávamos o jantar preparado à moda cadorina, uma delícia de arroz com vinho e muito queijo ralado, tio Angelim conversava com a irmã. Papai ia nos buscar mais tarde de automóvel e também se deliciava com o famoso canedre, sopa grossa com bolotas de massa feita de farinha de trigo, leite, pedacinhos de pão, salame do Rio Grande moído, queijo ralado, noz moscada, se não me engano. Essa receita eu aprendi de olho, de tanto ver ano após ano tia Joana preparar. Ela também fazia, como tia Margarida, radíquio no alho frito no azeite. Sabia que eu gostava. Mamãe costumava levar a cada visita, tanto a São Caetano quanto ao Brás, garrafas de vinho italiano, queijos e doces. Angelina era considerada pelos irmãos como a irmã rica. Automóvel à disposição, boas roupas, chapéus vistosos e empregada para a cozinha e serviços da casa. Quase ofendida, mamãe se defendia como se estivesse sendo insultada ao ouvir essa conversa de irmã rica. Rica coisa nenhuma, que nada. Eu sou, quando muito, remediada. Vivemos do trabalho do Ernesto. Se ele não trabalha, não ganha. Moramos em casa de aluguel, não temos nenhum tostão guardado no banco. Onde é que está toda essa riqueza? Perguntava a mamãe. O pronto-socorro. Em qualquer circunstância,
A qualquer aperto da família, fosse de quem fosse, era a papai quem recorriam. Ernesto Gattai era o pronto-socorro. Não foi ele, por acaso, que salvou a vida de Alfea? A menina já estava dura com tétano quando foi dado o alarme. Seu Ernesto tirou as graxas das mãos, saiu apressado para São Caetano, foi buscar a menina. Com um toque de telefone, conseguiu, através do Dr. Cincinato Richter, homem de grande influência, freguês de sua oficina, o internamento imediato da sobrinha no hospital de isolamento, onde foi tratada e salva. Tio Didio. O nome dele era Luiz, mas todos o conheciam por Didio. Ao referir-se ao irmão mais velho, mamãe dizia meu irmão Luiz, mas no trato era Didio para cá, Didio para lá. Tio Didio nunca me deu uma tia que prestasse. Até mamãe, tão estrita no respeito ao título dos tios, nunca me forçou a chamar de tia nenhuma das caboclas que o irmão arranjava, uma pior que a outra. A primeira, com quem se casou legalmente, casamento fracassado, eu não cheguei a conhecer. Isso aconteceu antes do meu nascimento, creio. Coitado de meu irmão, não sei onde é que ele anda com a cabeça, suspirava dona Angelina ao vê-lo surgir com uma nova cabocla. Um homem tão bonito, inteligente, lido. Isso mesmo. Tio Didio tinha tudo para ser o mais bonito e o mais ilustrado dos irmãos. Alto, esguio, traços finos, olhos azuis e cabelos negros encaracolados. Gostava de romances e poesia. Podia passar uma tarde inteira debaixo de uma árvore lendo um bom livro. Mas o que adianta tanta beleza, tanta leitura? Reclamava nono Eugênio ao vê-lo chegar. É um desleixado, não cuida da roupa, nem se penteia, não para em emprego. Não sou escravo de preconceitos nem de convenções, costumava dizer Didio. Uma de suas mulheres, das quais guardo lembrança, era uma cabocla feia como a necessidade, mais velha do que ele. Ele foi chegando, todo risonho, apresentando. Esta é Nhá Catarina e esta é a filha dela. Nhá Catarina é minha companheira, mulher de grande valor, espírito elevado. A menina que os acompanhava tinha um ar abobado. Ela também é espírita, aventurou-se mamãe. Conheci Nhá Catarina num centro espírita. Ela tem dons mediúnicos. Já recebeu o espírito de minha mãe, falei com ela. Havia já alguns anos caíra em mãos de tio Didio o livro Considerações, de um filósofo francês, Alain-Émile Chartier. Nesse livro, o autor pregava o espiritualismo otimista, elogiava a inteligência, mas repudiava o intelectualismo. O livro de Chartier passou a ser a Bíblia de tio Didio, que começou a frequentar centros espíritas, a se apaixonar pelas médiums, sem se importar com a beleza externa, com a matéria, dando valor apenas à alma. Depois de Nhá Catarina, com sua filha boba, que lhe aprontou poucas e boas, ele apareceu com Nhá Belarmina, outra cabocla do centro espírita, menos horrível do que Nhá Catarina, mas também péssima. A terceira Nhá que ele nos trouxe foi Ana. Essa também carregava uma filha a tiracolo, porém a menina era viva e até simpática. Nhá Ana foi a menos ruim das três, a que durou mais tempo com tio Didio. Ao chegar para nos apresentar Nhá Ana, Luiz, o irmão de mamãe, trazia um pedido. Soubera que o terreno vizinho à chácara de tio Angelim, em São Caetano, estava à venda. Pedia um pouco dinheiro por ele. Um bom negócio e a solução de moradia definitiva para ele.
Nono Eugênio não tinha dinheiro para dar ao filho, nenhum dos irmãos tinha. E o cunhado, Ernesto, mais uma vez resolveu o problema. No terreno de São Caetano, tio Dídio levantou seu barraco. Para ele, levou Nhã Ana e a filha. Nesse barraco, assisti a uma sessão espírita onde a alma de Nona Pina baixou em Nhã Ana. Com a mesma voz da médium, a mesma fala de caipira, vovó disse: Minha netinha, eu tô aqui olhando por vós missê. Olhando por vós missê? Decepção. Nunca a Nona Pina ia dizer olhando, vós missê. Jamais. Se ela tivesse falado pela boca da cabocla como eu estava acostumada a ouvi-la, com sua fala vêneta, a voz suave, tesouro mio, Stella, bela, cara. Aí sim eu não ia duvidar que fosse ela, não pensaria duas vezes, acreditaria em seguida e para todo sempre. Mesmo decepcionada com o linguajar de Nona Pina na boca de Nhã Ana, ainda arrisquei um pedido. Será, tio Dídio, que eu poderia falar com as alminhas de tia Hiena e de tia Carolina? Tio Dídio sorriu. Criança não tem alma, cara minha. As crianças são anjinhos e quando morrem vão diretas para o céu, viram estrelas. Experimente, Bela. Em noite de céu estrelado, olhe para o alto, procure, e você vai ver as duas estrelinhas juntas brilhando lá em cima no céu. Papel fere pedra. Audiolivres.